Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e no espaço, direto para o Egito Antigo. Vamos desvendar os mistérios milenares das pirâmides. Como eles construíram essas maravilhas? Como transportaram blocos de pedra gigantescos? E será que as pirâmides escondem salas secretas? Nesse vídeo, vamos mergulhar nos 5 principais segredos das pirâmides do Egito. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. A aventura vai começar. O primeiro segredo que vamos desvendar é de deixar qualquer um de cabelo em pé. As pirâmides, principalmente a Grande Pirâmide de Gizé, têm um alinhamento quase perfeito com os pontos cardeais. Tipo, como eles conseguiram isso há mais de 4.000 anos atrás? Sem GPS, bússola, Google Maps, nada. A Grande Pirâmide, por exemplo, está alinhada com o norte verdadeiro com uma precisão absurda, menor que 0,05 graus de erro. Para você ter uma ideia, as bússolas que a gente usa hoje em dia têm uma margem de erro muito maior. Então, como os antigos egípcios conseguiram essa façanha? Uma das teorias é que eles usavam as estrelas como guia. Sabe, aquelas coisas de observar o céu noturno, mapear constelações, tipo um GPS ancestral. Faz sentido, né? Os caras eram feras em astronomia. Mas e se eu te disser que tem gente que acredita que esse alinhamento preciso só pode ser coisa de extraterrestres? Sim, ETs! A galera da teoria da conspiração pira. Brincadeiras à parte, a verdade é que a precisão do alinhamento das pirâmides ainda é um mistério. Se você já tentou levantar um saco de cimento, sabe que a coisa não é fácil, né? É um esforço tremendo, e isso é só um saco de cimento. Agora imagina carregar blocos de pedra gigantescos, alguns pesando toneladas por quilômetros e quilômetros, no meio do deserto. Parece impossível, não é? Esse é o segundo segredo das pirâmides que vamos desvendar. A logística absurda por trás do transporte dos materiais de construção. Como eles conseguiram fazer isso há milhares de anos? A maioria das pirâmides é feita de calcário, uma rocha relativamente comum na região. Mas não é só isso que intriga os cientistas. O que deixa os cientistas de boca aberta é que algumas das pedras usadas na Grande Pirâmide, por exemplo, têm uma composição química diferente do calcário encontrado nas redondezas. Como isso é possível? Ou seja, os caras não pegaram as pedras do lado e colocaram na construção. Eles trouxeram de longe. Mas de onde exatamente? Mas como transportar esses monstros de pedra por distâncias tão grandes? É uma questão que ainda nos intriga. A teoria mais aceita é que os egípcios usavam um sistema de rampas, rolos de madeira e muita força bruta. Imagine a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo. Alguns especialistas acreditam que eles também usavam técnicas de lubrificação para facilitar o deslizamento das pedras, como molhar a areia na frente dos blocos. Inteligente, né? Isso reduziria o atrito e tornaria o transporte mais eficiente. Mas ainda assim, toda a logística por trás da construção das pirâmides é algo que desafia a nossa compreensão. Como coordenar tudo isso sem a tecnologia moderna? E se eu te disser que tem gente que acredita que os egípcios tinham uma tecnologia secreta, perdida no tempo, para mover as pedras? Algo que nós ainda não descobrimos. Uma espécie de tratores ancestrais movidos a, sei lá, magia? Parece coisa de ficção científica, mas quem sabe? A verdade é que, até hoje, ninguém sabe ao certo como os egípcios transportaram os materiais para construir as pirâmides. É um dos grandes mistérios da humanidade. Preparem-se, aventureiros, porque agora a gente vai se aventurar pelos corredores escuros e pelas câmaras secretas das pirâmides. Vamos explorar o desconhecido e descobrir o que se esconde nas profundezas dessas estruturas milenares. Sim, meus amigos, as pirâmides não são apenas montes de pedra gigantescos. Elas são verdadeiros monumentos de engenharia e mistério. Elas escondem um labirinto de passagens, câmaras e mistérios que até o Indiana Jones teria pesadelos. Imagine-se caminhando por esses corredores, sentindo a história viva ao seu redor. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, tem várias passagens e câmaras conhecidas.
como a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e a Grande Galeria. Cada uma dessas câmaras guarda segredos que ainda estamos tentando entender completamente. Mas o que poucos sabem é que, recentemente, cientistas descobriram novas salas secretas dentro da pirâmide, usando tecnologias de escaneamento. Essas descobertas estão revolucionando o nosso entendimento sobre essas estruturas. Isso mesmo, a tecnologia moderna revelando os segredos do passado. Com equipamentos avançados, estamos desvendando mistérios que estavam escondidos por milênios. Essas novas câmaras, ainda inexploradas, atiçaram a curiosidade de arqueólogos e entusiastas do mundo todo. A expectativa é enorme para o que pode ser encontrado lá dentro. O que será que elas escondem? Tesouros faraônicos? Pergaminhos com segredos milenares? Portais para outras dimensões? As possibilidades são infinitas e fascinantes. A ansiedade para desvendar esses mistérios está de roer as unhas. Cada nova descoberta nos deixa mais perto de entender a verdadeira história dessas pirâmides. Mas calma, a gente não precisa invadir as pirâmides e arriscar a vida para saciar a nossa curiosidade. A ciência e a arqueologia estão fazendo isso por nós, de maneira segura e controlada. Os arqueólogos estão trabalhando duro para estudar essas novas salas secretas com todo cuidado e respeito pela história. Cada passo é dado com precisão para não danificar esses preciosos vestígios do passado. Enquanto isso, podemos deixar a nossa imaginação voar e especular sobre o que as entranhas das pirâmides ainda escondem. Será que há algo que mudará nossa compreensão da história? Será que um dia vamos desvendar todos os seus segredos? Só o tempo e a ciência dirão, mas a jornada para descobrir é tão emocionante quanto os próprios mistérios. E se eu te disser que as pirâmides não eram apenas tumbas faraônicas, mas também poderosas fontes de energia? Sim, meus amigos. Agora a coisa fica ainda mais misteriosa. Preparem os seus cristais e abram suas mentes para a teoria da energia das pirâmides. Segundo essa teoria, as pirâmides funcionariam como uma espécie de capacitor gigante, capaz de armazenar e amplificar energia cósmica, eletromagnética, espiritual, sei lá. A forma piramidal, por si só, já é considerada sagrada por várias culturas ao redor do mundo, e alguns acreditam que ela possui propriedades energéticas especiais. E não para por aí. Tem gente que jura de pé junto que as pirâmides eram usadas para tudo quanto é tipo de coisa: cura, meditação, comunicação interdimensional, viagens no tempo. A galera viaja na maionese. Mas será que existe alguma base científica para essa teoria? Bom, alguns estudos indicam que a forma piramidal pode sim influenciar o fluxo de energia eletromagnética, mas nada muito conclusivo que prove que os egípcios construíram as pirâmides para gerar energia. De qualquer forma, a teoria da energia das pirâmides continua a fascinar e gerar debate até hoje. E chegamos ao último, mas não menos importante, segredo das pirâmides: o conhecimento científico avançado dos antigos egípcios. Segura essa, Galileu. Prepare-se para uma viagem no tempo e no espaço. A gente já viu que os caras mandavam bem na astronomia, na engenharia, na logística. Eles eram verdadeiros mestres em várias disciplinas. Mas e se eu te disser que eles também tinham um conhecimento profundo de matemática, geometria e até mesmo da Terra como um todo? Sim, eles sabiam muito mais do que aparentavam. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, tem uma relação matemática intrigante com o tamanho da Terra. Não é apenas uma construção monumental, mas um enigma matemático. A altura da pirâmide corresponde a 1/1000º da distância do Polo Norte ao Equador, uma precisão que desafia a lógica. E o perímetro da base da pirâmide corresponde à circunferência da Terra no Equador, se dividida por 43.200. Coincidência? Eu acho que não. Coincidência? Eu acho que não. Esses números são precisos demais para serem acidentais. Mas como os egípcios sabiam disso? Como eles conseguiram essas informações tão precisas? Eles tinham acesso a informações que só foram descobertas pela ciência moderna milhares de anos depois.
É quase como se tivessem uma janela para o futuro. Será que eles tinham um mapa da Terra super preciso? Um mapa que desafia nossa compreensão atual? Ou será que eles receberam ajuda de alguma civilização ainda mais antiga e avançada? Talvez uma civilização perdida no tempo. A verdade é que ninguém sabe ao certo como os egípcios adquiriram tanto conhecimento. É um mistério que continua a intrigar os estudiosos. Mas uma coisa é certa: eles eram muito mais inteligentes e sofisticados do que a gente imagina. A genialidade dos egípcios antigos continua a nos surpreender até hoje. E aí, galera, gostaram da viagem pelos mistérios das pirâmides? Deu para ver que essas construções incríveis escondem muito mais do que a gente imagina. Desde o alinhamento perfeito com os pontos cardeais, até o conhecimento científico avançado, as pirâmides continuam a desafiar a nossa compreensão e a alimentar a nossa imaginação. E você, o que achou desses segredos? Qual deles te deixou mais curioso? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também são fascinados por história, mistérios e conspirações. Quem sabe, juntos, a gente consiga desvendar todos os enigmas das pirâmides e finalmente descobrir a verdade por trás dessas maravilhas do mundo antigo.